Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Cuidando do rebanho, parte 4. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 20, versículo de número 28. Olhais, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Amados, aqui nós vamos caminhar um pouquinho e conversar um pouco sobre motivos do cuidado pastoral, responsabilidade, porque nós somos colocados como pastores sobre o rebanho. Amados, aqui essa exortação pastoral de Paulo aos anciãos, lá de Efésios, é uma chamada, porque Paulo exorta aos anciãos a se preocuparem com o próprio bem-estar espiritual e cuidar do rebanho. Olhai, pois, por vós, primeiro. E aí sim, Paulo usa o termo familiar do Antigo Testamento, rebanho, para aludir como o povo de Deus. Ele, sabedor de que já não poderá cuidar daquela congregação, Paulo exorta estes líderes eclesiásticos a darem atenção à própria espiritualidade. Olha, e desempenhar fielmente os deveres pastorais. Paulo os lembra também que o Espírito Santo é responsável pelas posições de liderança que eles mantêm. Que diz dessa forma: e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores. Olha, amado, aqui nós vemos que ele designou como bispos de Deus dons espirituais, equipando-os a servir como pastores da igreja de Deus. Os mesmos líderes que Lucas chama anciãos, que é presbiteroi ou presbúteros no grego, chama Paulo de bispos ou episcopos. Os dois termos eles são intercambiáveis, ou seja, pode se utilizar das duas maneiras. Ancião descreve a pessoa dos líderes da igreja. Era as pessoas mais velhas na congregação. Bispo indica a função que era superintender. Ele era um supervisor. Olha, amado, o trabalho da congregação era necessário um bispo para cuidar daquela congregação local, era inspetoria sobre a vida espiritual do povo de Deus. Amados, anteriormente, a designação de Paulo e Barnabé, feita pelos anciões, ocorrera com oração, jejum, ou seja, com dependência total do Espírito Santo de Deus. Em cada igreja, eles foram estabelecendo. Mas agora, Paulo atribui a designação dos anciãos, lá da cidade de Éfeso, diretamente ao Espírito Santo de Deus. Como no próprio ministério de Paulo, o Espírito Santo provê forte endosso. Ele assina embaixo do ministério dos anciões da igreja de Éfeso. Amados, tendo feito bispo pelo Espírito Santo, estes anciãos são responsáveis em servir os líderes pastorais e proféticos da congregação. O termo vigiai implica que os anciãos deveriam olhar por si mesmos primeiro, cuidando, vigiando, atentando, mas também que deveriam se preocupar com o próprio bem-estar espiritual, como também daqueles a quem o Espírito Santo lhes confiou aos cuidados. O Espírito Santo lhes confiou, o Espírito os equipou para apacentardes a igreja de Deus. Eles deveriam cuidar da igreja da mesma maneira que os pastores cuidam de rebanho. A expressão igreja de Deus significa que a igreja tem um dono, ela pertence a Deus, porque foi comprada pelo sangue
de Jesus Cristo, seu Filho, derramado na cruz do Calvário, para expiar os nossos pecados. Deus comprou a igreja. Deus comprou a igreja, a companhia de todos os santos, de todos os remidos, de todas as eras e lugares, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Amados, é nesse momento que nós temos que entender que nós temos um chamado, um cuidado para cuidar da igreja do Senhor Jesus. Eu queria falar para você uma coisa interessante. A primeira função de um pastor é ser vigilante. Vigilância, porque você está como responsabilidade sobre o rebanho de Deus. Olha, quando nós observamos aqui, em Atos 20 e 28, o primeiro ponto que notamos é que o ofício exige que olhemos tanto por nossas vidas espirituais quanto pela vida do rebanho. O que nos cabe supervisionar é uma pergunta. Primeiro, ser bispo, pastor ou presbítero não é postar-se como semideus, ante o qual o povo deve prostrar-se, nem viver atendendo aos próprios desejos e prazeres carnais. Olha, amado, é trágico quando os homens aceitam a vocação e não sabem qual é a sua natureza. E, portanto, não sabem com o que se comprometeram. Amados, considerem, irmãos, onde estão os que tomaram sobre os seus ombros? Onde estão essas pessoas? Aonde estão? Vocês se comprometeram a estar sobre Cristo, a égide de Cristo, a conduzir um batalhão dos seus soldados contra os principados e potestades e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós teremos que conduzi-los em meio às mais ferozes batalhas. Teremos que aprender a estratégia do inimigo e seus planos de combate. Teremos que vigiar a nós mesmos e ter mãos vigilantes, pois se nós fracassarmos, tanto eles como nós poderão perecer. Amados, o nosso inimigo é sutil, pelo que nós precisamos ser prudentes. O nosso inimigo, ele é vigilante, pelo que nós precisamos estar de olhos abertos. O nosso inimigo é malicioso, violento e incansável, pelo que nós precisamos ser resolutos, corajosos, infatigáveis, com coragem total. Levantai-vos e andai, porque o vosso descanso não é aqui, por causa da destruição, da corrupção que destrói grandemente. Nós estamos no meio de uma multidão de inimigos, rodeados deles por todos os lados. Assim, se cuidarmos de um e não de todos, nós, depressa, cairemos. Portanto, que esta tarefa que estão diante de nós possamos fazê-la da melhor maneira possível. Amados, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Aceite solenemente o seu encargo pessoal, pois poderemos ver que essa obra toda é lançada sobre nós. Ninguém obrigou nenhum de nós a sermos um pastor, um bispo, um presbítero, na casa de Deus. Assim não seria questão de honestidade comum, cada qual ser fiel ao seu próprio compromisso, responsabilidade. Vejamos quantos ficam orgulhosos antes de obterem sólidos conhecimentos. Vejamos como seus intelectos imaturos os levam a desprezar o próprio mestre de quem aprenderam. Vejamos como eles menosprezam vaidosamente as orientações e os conselhos daqueles que Cristo colocou sobre eles. Vejam
Vejamos, compreendamos, irmãos, que campo de trabalho há diante de nós. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ponderem que a honra fica conosco. Isso deveria estimular o nosso labor. Que grandiosa honra é ser embaixador de Deus na face da terra, instrumento para a conversão e a salvação dos homens. Mas lutar por proeminência e posição, como muitos têm feito no transcurso da história da igreja, é esquecer a natureza e a obra do ofício pelo qual nós lutamos. Amados, reconheçam como são privilegiados. Nós precisamos ver os muitos privilégios no ofício pastoral para nos animar em nosso trabalho. Se não nos dedicarmos ao trabalho, como gozaremos os seus privilégios, amados? Depois, nós somos convencionados pelo trabalho de outros homens e vivemos às custas da riqueza comum? É uma pergunta. Portanto, ou façam trabalho, ou então deixe de receber o sustento. Fala agora para aqueles que estão recebendo salário da igreja, porque aquele que labuta, o obreiro é digno do seu salário. Amado, vamos entender que nós temos para nossa vida um Shabá. Um descanso. E esse descanso, amado, para nós, nos ajuda a caminhar. O nosso descanso é Cristo. Amados, quão prazeroso há de ser, então, o nosso púlpito e quão deleitáveis as nossas reuniões. Todos esses privilégios e outros mais devem refletir na infatigável diligência que devemos dedicar à obra do Senhor. Recarrega tuas energias. Amados, para encerrar, quero falar que nós devemos reconhecer a mordomia em Cristo Jesus. Nós estamos relacionados com Cristo. Como estão com o rebanho, como estão relacionados com Cristo, não somente estamos adiantados, mas também em segurança. Se é que somos fiéis na realização da obra para a qual Ele nos chamou. Ele nos chamou, amados. Afinal, nós somos mordomos ou bons despenseiros dos mistérios de Deus e administradores da sua casa. Aqueles, você, eu, que está ouvindo esta mensagem, Ele te confiou essa obra, também os manterá nela. Assim então, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4:2. Sejamos fiéis a Cristo e jamais duvidemos de que Ele será sempre fiel a nós. Apacentemos o seu rebanho e Ele os alimentará, como Deus alimentou Elias. Se estivermos na prisão, Ele abrirá as portas. Porém, então, nós teremos que socorrer as almas aprisionadas. Deus nos dará língua e sabedoria a que nenhum inimigo poderá resistir. Neste caso, nós teremos que usá-la com fidelidade e a favor dele, o Eterno. Se nós acreditamos que Deus nos resgatou para si, vivamos para Ele, sejamos incondicionalmente dele, pois Ele fez tudo por nós. Amado, fica essa palavra para o meu e o seu coração. Cuidando do rebanho 3, os motivos do cuidado pastoral. Cuidando do rebanho 4. Cuidando do rebanho 4, os motivos do cuidado pastoral. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Pastor Enei Lima, Brasília,
Distrito Federal.